paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, que o Senhor possa te abençoar, que o Senhor possa a cada dia estar trabalhando na tua vida, na tua família, na tua casa, passando aqui para deixar uma palavra de Deus para o teu coração, em momentos difíceis, em momentos de guerra, em momentos de insegurança, mas eu quero deixar uma palavra de Deus para o teu coração, uma palavra que vai ser relacionada à segurança em Deus, porque Deus ele é a nossa segurança, né, nos dias difíceis. Pois bem, quero deixar aqui a meditação para a meditação dos irmãos, que se encontra em Salmos, capítulo de número 46, versículo 1 em diante, que nos diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não se abalará. Deus a ajudará desde o romper da manhã. As nações se embranqueceram, os rios se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até ao fim da terra. Quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aleluia! Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, pois bem, quero deixar esta palavra para você que está vivendo um tempo difícil, que está sendo cercado pelos teus inimigos. A palavra de Deus vem nos dizendo aqui que Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Quando você para meditar esse salmo, ele te passa uma segurança em Deus. Ele te passa que você precisa exercer essa segurança em Deus. E o salmista ele vem dizendo que Deus era o nosso refúgio e fortaleza. O contexto histórico desse salmo, ele vem nos dizer que o povo de Israel ele estava sendo cercado, estava sendo começando a ser sitiado pelo exército inimigo. Especificamente, o Monte Sião estava sendo cercado pelo exército inimigo. A cidade de Judá estava a ponto de ser tomada. A cidade de Judá estava vivendo momentos difíceis, aonde o adversário ele vinha afrontar, aonde o adversário ele até mesmo mandou cartas para abalar a fé do povo de Deus. É dentro de um cenário caótico, é dentro de um cenário difícil, é dentro de um cenário que é desfavorável para o povo de Israel, que Deus se manifesta, que Deus mostra a sua glória. E quando eu paro para meditar a palavra de Deus, eu vejo uma situação parecida como essa, quando o exército inimigo, o exército assírio, ele sitia a cidade de Judá, juntamente com o Monte Sião, juntamente também com a cidade de Jerusalém, aonde Senaqueribe ele afrontava o povo de Deus, aonde Senaqueribe ele debochava das intervenções divinas de Deus, aonde Senaqueribe se levantou
contra o povo de Deus. É sempre assim. Quando você decide fazer as coisas de Deus, quando você decide colocar a sua vida nas mãos de Deus, o adversário sempre se levanta. Porque quando você vai ver o contexto histórico, Senaqueribe ele se levanta justamente quando Ezequias começa a reinar e quando Ezequias quer fazer as coisas de Deus certo. Vê se não é assim com você. Quando nós queremos fazer algo da vontade de Deus, sempre se levanta o adversário querendo colocar dúvida na nossa vida, na nossa mente. Porque a estratégia inicial de Senaqueribe foi colocar dúvida no meio do povo, perguntando se Deus tinha a capacidade de salvar ele das mãos de Senaqueribe. E se você for analisar, quando os filhos de Corá, ele começa a entoar esse louvor, ele começa dizendo que Deus, ele é o nosso refúgio. O que é refúgio? Refúgio é lugar tranquilo, é lugar onde você tem paz. Em meio a essa dificuldade todinha que o povo de Israel está passando, os filhos de Corá entoam essa canção dizendo que Deus é o refúgio. Preste atenção que ele está louvando, mas a situação que Israel está passando desfavorável, a situação que Israel está atravessando é uma situação difícil. Só que o salmista ele está dizendo que Deus é o nosso refúgio. Isso às vezes dá até um nó na nossa cabeça, porque muitas das vezes nós queremos louvar quando tudo está favorável, quando todas as coisas estão tranquilas na nossa vida. Mas o salmista ele está dizendo, ele está louvando aqui que Deus é o refúgio, é Ele que traz a paz, é Ele que nos coloca em lugares tranquilos. E o salmista ainda continua dizendo que Deus, Ele é a nossa fortaleza. Deus é o nosso refúgio, Ele nos coloca em um lugar de tranquilidade. Agora, quando ele fala, Ele é a nossa fortaleza, fortaleza nada mais é do que uma sensação que nós temos de segurança. Fortaleza é tudo aquilo que protege algo. Então, o que o salmista está querendo dizer para mim e para você em tempos difíceis? É Jesus que nos traz a sensação de segurança. Em tempos difíceis, onde as pessoas pedem para nós mostrar a nossa fé, onde em tempos difíceis, onde as pessoas nos cercam, nos perguntam onde está o nosso Deus, em tempos difíceis, onde a dificuldade bate, o desemprego bate, em tempos difíceis, onde essa pandemia ela vem para testar a nossa fé, em tempos difíceis, Deus, Ele nos faz ter uma sensação de segurança. Tudo pode estar se acabando, mas Deus ele está nos dando segurança, porque Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza. Agora, o salmista também ele vai continuar dizendo que Ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. O que é a palavra socorro? Socorro é tudo aquilo que eu tenho auxílio. Aleluia. Então, o salmista está dizendo, em meio a esta dificuldade que eu estou atravessando, em meio a esta luta que eu estou passando, Deus ele é o meu auxílio, Deus ele é o meu socorro. Então dentro desta luta, Ele está me dando auxílio e capacidade para atravessar. Eu costumo dizer que Deus ele nos coloca no processo para nos fazer chegar à promessa. Preste atenção, você está passando por esse momento difícil, momento caótico, momento de tribulação, onde o teu inimigo te cerca, mas Deus é que te dá o auxílio, Deus é que te dá a segurança, e Deus é que é a tua fortaleza. Pois bem, e Ele continua dizendo sobre as maravilhas de Deus, pelo que não temeremos. Isso passa uma segurança. Aí ele está entendendo as coisas que Deus pode fazer por ele. Porque quando nós vemos o cenário que Israel estava atravessando, o contexto geográfico que Israel estava atravessando,
Poucas pessoas diriam que Israel conseguiria vencer aquela guerra contra Senaqueribe, contra o exército assírio. Mas o povo decide exercer a fé. E ele começa a contar com a segurança em Deus. Pois bem, ele vai continuar dizendo: ainda que as águas rujam e se perturbam, ainda que os montes se abalam pela sua braveza, ao rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário do Altíssimo. Deus está no meio dela, não se abalará. Deus ajudará desde o romper da manhã. Aleluia. Deixa eu te passar algo que às vezes você não sabe. A situação aqui está totalmente desfavorável para o povo de Israel. A situação aqui está totalmente impossível aos olhos humanos para o povo de Israel sair dessa dificuldade, sair desse cerco do inimigo. Eu acredito que Senaqueribe estava nos seus aposentos, né? Só esperando o povo de Deus se desfalecer e chegar a sucumbir. Senaqueribe, ele faz um cerco na cidade, ele cerca, ele manda carta, ele afronta, ele levanta calúnias, ele faz fofoca, ele tenta denegrir de todas as formas a estrutura do povo de Deus e a segurança que o povo de Deus tinha em Deus. Só que quando o salmista ele fala que há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, ele está falando da segurança, está falando de Jesus Cristo, está falando da segurança em Deus, né? Só que quando Senaqueribe ele cerca a cidade toda, o rei ele tapa um rio, porque o clima que estava em Jerusalém e Judá era um clima desértico, era um clima de dificuldade, e naquela época não tinha nascentes em volta do rio, só tinha um rio. E o que é esse rio? E o que o rei faz? Ele faz uma cidade, faz um arqueduto para o rio e esconde o rio. E aquele rio era a segurança, era o combustível que o povo de Israel tinha para aguentar o cerco de Senaqueribe. Eita glória! Deixa eu te passar algo. Deus, ele é a segurança. Deus, deixa eu te dizer algo. Deus está me impulsionando a te dizer isso. Deus, ele é o teu combustível para aguentar os ataques do adversário, os ataques de Senaqueribe. Senaqueribe quer te matar, Senaqueribe está fazendo cerco para te parar. Ei, mas deixa eu te dizer, esconda o rio de Deus na tua vida, porque te dá combustível para aguentar as afrontas, o cerco de Senaqueribe. Senaqueribe pensa que está tudo acabado para você. Ei, deixa eu te dizer, a situação é de deserto. A situação parece que está tudo parado, mas deixa eu te dizer, beba das águas deste rio, porque o combustível para aguentar os ataques de Senaqueribe. E deixa eu te falar isso, deixa que Deus vai tratar com Senaqueribe. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Olha o que o salmista ele continua dizendo: as nações se embraveceram, os reinos se moveram, ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. Quando o salmista diz, as nações se embraveceram, os reinos se moveram,
Mas presta atenção. O adversário, ele se levanta contra a minha e a tua vida. Não é para ficar de pé. É simplesmente uma situação que Deus permitiu ele se levantar para tratar você. Para moldar você. Porque Deus, para te colocar em lugar de destaque, para você chegar a dominar outras nações, primeiro Ele te coloca a ser uma nação dominada. Primeiro Ele te quebra. Primeiro Ele te trata. Primeiro Ele opera em você, para depois Ele operar através de você. Deus nunca vai fazer nada pela metade. Deus nunca vai te dar uma vitória sem antes você passar pela luta. E deixa eu te falar algo. Basta somente uma palavra de Deus. Basta somente uma ordem de Deus. Todo o cerco de Senaqueribe, toda a estratégia que Senaqueribe fez para acabar com a tua vida, ir por água abaixo, todo o plano que o diabo fez para te parar, basta somente uma palavra de Deus e tudo se acabar, chegar até o fim. E olha o que o salmista ele vem nos dizendo. Ele faz cessar a guerra até os fins da terra. Ele quebra o arco, ele corta a lança, ele queima o carro no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aquieta o teu coração. Acalma. Porque essa luta não é tua. Essa luta, quem luta não é você. Essa batalha, quem vai te dar vitória não vai ser você, é Deus. O que você precisa fazer? É correr para o socorro. O que você precisa fazer? É correr para o seguro. O que você precisa fazer? É ir para o refúgio. Porque todas as vezes que você está em perigo, você tem um refúgio. Agora preste atenção. Agora, quando você entende que você tem que ir para o refúgio, descansar no refúgio, olha o que Deus faz. A palavra de Deus nos diz que Deus ele deu ordem a um anjo. Deus deu ordem a um anjo. Preste atenção, o cenário aqui na terra é caótico, é desértico. O cenário aqui na terra é um dos piores possível. Senaqueribe só não invadiu Jerusalém, Judá, porque tinha um monte Sião, e geograficamente o monte Sião favorecia a cidade de Judá. Mas aquilo era uma questão de tempo para Senaqueribe invadir Judá. Mas preste atenção. Deus, ele decide botar um basta na afronta de Senaqueribe. Deus, ele dá ordem a um anjo. Deus no céu, ele chama um anjo. E ele dá a seguinte ordem. Eu quero que você desça lá. Tá vendo aquele povo que está sendo cercado? Tá vendo aquele povo que foi caluniado? Tá vendo aquele povo aonde passou por um momento de humilhação? Tá vendo aquele povo que está atravessando um deserto tão grande que o adversário todo dia está perturbando ele, todo dia se levanta contra a vida dele? Eu quero que você vá lá, pegue todos os adversários daquele povo e mate um por um. Deus é tremendo. Você pode prestar atenção no que ele fala na parte B do versículo número 6. E ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. Deus deu ordem. A Bíblia fala
que em uma noite Deus matou 185 mil soldados assírios. Por hora, o anjo matou 15.400 soldados por hora, só para dar vitória ao povo de Israel, só para dar vitória ao povo de Deus. Deus dá ordem aos seus anjos ao teu respeito. E quero te dizer uma coisa: só por causa de você Deus dá ordem aos teus anjos, e Deus ele faz o extraordinário, coisa que ele nunca fez para te dar vitória. Ei, deixa eu te falar uma coisa: Deus ele tem, a qualquer momento ele pode acabar com o teu adversário só para te dar vitória. E deixa eu te dizer uma coisa: Deus pode curar o teu câncer, Deus pode salvar o teu marido, ei, Deus pode entrar na tua casa, mudar o quadro, mudar a história. Ei, Deus pode fazer tudo, porque a palavra dele já basta na tua vida. Recebe essa palavra em nome de Jesus.